pouco diferentes, quem sabe, né? Mateus 12, versos 9 até o 14. E o nome da mensagem é Transformação Total, mas poderia ser Jesus Cristo mudou meu viver, que também serviria para hoje. Mateus 12, do 9 ao 14, a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada ou ressequida. Vamos ler o texto, como eu disse, muito conhecido, e vamos tentar enxergar o que Jesus faz com este homem, né? E o que ele nos ensina a propagar do reino dele para com aqueles que nos ouvem, e não só isso, a viver do reino dele em nossas vidas e igreja. Diz assim: partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Amém? Observando esse texto, antes de entrar no que Jesus fez de fato, vemos o local em que ele estava. Era a sinagoga, o sábado na sinagoga, momento especial, né? Sinagoga foi criada, talvez você já tenha se perguntado, provavelmente você saiba, na verdade, mas quem sabe você se pergunte, por que no Antigo Testamento não tem sinagoga e no Novo Testamento já aparece como se fosse algo comum? Você já reparou nisso? Você lê os profetas do Antigo Testamento, não tem sinagoga, porque o povo de Israel foi espalhado, volta da Babilônia, mas muita gente ficou para vários locais. E o templo é destruído, né, depois reconstruído, mas o povo ficava lá longe. Como que a gente vai preservar aquilo que Deus nos deu, que é a Torá, a lei de Deus? Então nós vamos nos reunir, e reunião no grego, que não é a língua deles, mas depois se torna uma língua tipo inglês hoje, né, uma língua comum a todos. No grego, sinagogue é reunir. Então por isso que sinagoga é o nome dado ao local em que eles se reuniam. Não é um templo, irmãos, como era do Antigo Testamento. No templo havia sacrifícios, esse era só o templo de Jerusalém. A sinagoga eram locais espalhados dos judeus para eles se reunirem, para eles guardarem a cultura, para eles ensinarem os seus filhos. Olha que bênção, no meio de uma perversidade toda daqueles povos que queimavam os filhos, que faziam milhares de coisas erradas. Aí eles se reúnem na sinagoga para ler a lei de Deus, para ensinar os filhos, para segurar a palavra do Senhor nas suas casas e famílias. E aí a sinagoga também chega em Israel e é espalhada por Israel, e todo sábado é lido um trecho da lei. Até Jesus chega e lê trechos da lei, porque a um mestre era possível isso. O mestre andava em vários locais, um rabino, né, um mestre judeu, e ele podia ler e explicar. Então esse é o contexto. Que coisa maravilhosa, uma sinagoga. Mas agora a gente vê um ambiente de sinagoga que não é o motivo para o que ela foi criada, né? Apesar de que na lei de Deus dizia que alguém que nascesse com alguma deficiência, como chamamos hoje, que seria o caso da mão mirrada, não poderia ser um sacerdote, por exemplo. Teria que tomar cuidado em algumas coisas, mas a pessoa não deveria ser jogada fora, não deveria ser desprezada ou algo do tipo. Então aquilo que foi criado para o bem começa a se tornar justamente o local de fazer o mal aos outros. Olha que coisa incrível, né? Isso talvez tenha relação, muitas vezes, com os nossos projetos, até projetos pessoais que nós imaginamos tanto para o bem, depois se tornam reinos pessoais. Por que não dizer, às vezes, nos ministérios que nós lideramos, que são para abençoar pessoas, mas ai daqueles que contrariarem a gente, ou mesmo na nossa igreja, que foi criada por Deus, eu creio plenamente que essa igreja local foi criada por Deus, mas às vezes machucamos pessoas, tal como na sinagoga. Agora eu acho que a sinagoga estava um pouco pior, porque a coisa estava instituída, né? De fato assim. Eu me lembro de uma história
bem interessante e bem reflexiva. Ela não é verdadeira, mas ela nos faz pensar um pouco. Havia uma vila de pescadores, em que os pescadores fizeram uma rampa assim, até próximo ao mar, e construíram lá um casebre, porque eles tinham que juntar os seus anzóis, as suas redes, separar os peixes, ali depois que pescavam, naqueles seus barquinhos bem fraquinhos, e estavam lá os pescadores lá naquele casebre. Então vem um navio com pessoas muito ricas, milionários que estavam num cruzeiro, ou enfim, andando por aí, e naufraga perto dali. Todos aqueles pescadores da vila inteira, eles se reuniram, e eles eram muito bons no mar, então eles correram atrás dos náufragos, né? Socorreram aquelas pessoas, e aquelas pessoas foram levadas para aquele casebre, alguns reanimados, todos foram salvos por aqueles pescadores, e foi uma história maravilhosa. Uau! Então aquelas pessoas ricas que estavam naquele navio ficam constrangidas, elas ficam inspiradas, falam: olha o que eles nos fizeram, nos salvaram a vida, vamos construir aqui um negócio enorme, uma coisa fantástica, né? Porque olha, eles que nos salvaram a vida estão aqui nesse local, construíram uma casa, né, aberta, um galpão bonito, com os locais próprios para eles trabalharem, e os pescadores ficaram ali, e de repente passa 1 ano, 2 anos, e a cidade começa a ver que estão usando só para pescadores, e os pescadores são pobres. Olha só, eles têm o melhor local de reunião da cidade, esse povo aí, esses pobretões, aí a cidade começa a usar aquele local para suas reuniões. Vocês vão ficar só no cantinho aqui, uma salinha para vocês, o restante é para nós. Então, está lá uma noite, numa festa de gala, a cidade inteira, as autoridades festejando, né? Estão ali fazendo algo do tipo, e aí naufraga um outro navio, e os pescadores pegam aquelas pessoas e colocam lá, mas estava uma festa, estava tudo bonito, todo mundo bem aparamentado, e chega gente se afogando, gente molhada, com alga enrolado. Pense na cena, e as pessoas ficam constrangidas e falam: olha isso, a gente estava numa festa de gala, e os pescadores trouxeram esse povo aqui, atrapalhou nossa festa, vocês vão lá de volta, vão para outro local, porque aqui não serve mais. Então eles vão para outro local, e aqueles que se afogaram constroem uma outra casa boa para eles, e a história se repete sucessivamente, né? Que historinha é essa, irmãos? A ideia é a gente pensar na sinagoga, que foi criada para abençoar, mas perdeu o seu sentido. Os pescadores salvaram vidas, aquela casa foi construída porque eles salvaram vidas e para salvar vidas, né? Porém, logo se perdeu o motivo para o qual aquilo foi construído, a tal ponto que salvar vida lá dentro era constrangedor. E isso me faz pensar muito nessa sinagoga aqui. Foi construído para obedecer à lei de Deus. E Jesus tem que vir convencer o povo de que na lei de Deus se aplica fazer o bem. Olha que coisa incrível, né? Essa é uma boa reflexão para mim, e creio que para todos nós, talvez para aqueles homens ali, os fariseus que olhavam para Jesus. Agora, a gente vê aquele homem da mão mirrada, desprezado, sentado lá no fundo. Diz o evangelista Marcos, quando relata esse texto, que Jesus o chama para o meio. Aqui Mateus fala que os fariseus o perguntam, o interrogam: olha, tem esse homem aqui, né? Mas o que parece é que são 2 relatos iguais, cada um narra uma parte do que aconteceu. Jesus pode ter trazido ele para o meio, e os fariseus ainda assim o interrogado. Mas o que acontece aqui, quando este homem é encontrado por Jesus? Eu anotei 6 coisas que eu creio que aconteceram. A primeira delas é óbvia: aquele homem foi curado fisicamente, do qual nós não precisamos nem nos delongar aqui, né? Jesus chega numa sinagoga, e eu imagino que ninguém esperava isso, né? Dia de cura, talvez os fariseus o provocaram, mas Jesus curou aquele homem fisicamente, né? E eu disse que não vou me delongar, porque a ideia de cura nós sabemos que é milagrosa. Como explicar isso? É o poder de Deus. Jesus fez isso, eu creio que Ele faz. Eu já me perguntei muito por que Jesus não cura todo mundo, por que Jesus cura alguns, e às vezes Jesus cura ou abençoa gente que a gente começa a botar na balança e parece que merece menos, né? Você já fez isso? Senhor, por que você está abençoando o fulano, né? Ou por que curou o fulano de tal e tal maneira, né? Me parece, a resposta que eu entendi
é que Jesus faz isso porque Ele é um Deus pessoal. Ele não é o Deus dos pagãos ou um Deus pagão em que você bate 20 tambores e você consegue algo dele. Você faz tantas vezes tal coisa, e é isso que Deus tem sido tratado desse modo em muitos locais, e às vezes por nós mesmos. Senhor, eu farei uma campanha de 7 semanas, e o Senhor vai me dar aquilo. Quem disse? Se seu filho falar assim, na 7ª vez que eu pedir, você vai ter que me dar. O que você vai falar para o seu filho? Deus é um Deus pessoal. Ele trata a gente de maneira pessoal. Eu não sei o motivo pelo qual eu ainda tenho o meu problema do coração, mas eu sei o porquê eu já tive, porque eu passei por tudo isso. Eu glorifico a Deus, com certeza, né? Como eu sempre digo, se Deus me perguntar se Ele quer que eu seja curado agora, eu agradeço, aceito e fico feliz, né? Mas de tudo que eu passei, eu louvo a Deus pelo que eu passei, pelo que Ele ministrou na minha vida com tudo isso. Deus é um Deus pessoal, irmãos. Por isso que Ele cura aquele homem e talvez não cure outros, né? Mas, ao curar um homem e ao não curar outros, Ele está trabalhando nas pessoas para que nós percebamos o poder dEle. É isso que eu creio que Ele faz. Deus rejeita tirar o espinho na carne de Paulo, que provavelmente era algo físico, por ser da carne, né? Mas Deus rejeita fazer isso, porque Ele é um Deus pessoal. Ele olha para Paulo e fala, minha graça te basta. Mas a este homem aqui, a graça se revela em estender a mão e ser curado. Que coisa fantástica. A segunda coisa, e não é talvez a segunda que acontece na hora, mas é quando Jesus inicia esse processo. Jesus trata ele emocionalmente. Penso eu, porque, irmãos, pensa em ser criado numa sociedade em que você tem um estigma, você é rejeitado, você não pode andar por aí, você não pode tocar pessoas, você tem que ser colocado de lado, porque você tem um problema, uma deficiência física. Não pode ser sacerdote, como eu disse. Se ele fosse de uma linhagem sacerdotal, ele não serviria para o sacerdócio. Não pode ser levita. Qual era o estigma daquele homem, né? E aí, por estigma, eu digo, o que tem no coração daquele homem, né? Eu, dando aula, né, uma das coisas, dos trabalhos aí que eu dei para os alunos fazerem, é falar sobre bullying, ética e bullying, né? E aí alguns alunos contaram uns relatos que eu fiquei impressionado, achei incrivelmente ruim, na verdade, né? De outros, eles não falaram deles mesmos, né, claro, mas de outros que eles conhecem, que sofrem bullying na escola, que já não quer mais ir para a escola, criança que não quer ir mais para a escola, porque é xingada na escola, porque é rebaixada, porque alguém, um coleguinha fez tal e tal coisa. E eu fico pensando, né, não tinha esse nome de bullying nem nada, mas aquele homem talvez sofresse algo do tipo que tornasse ele alguém com baixa autoestima, vamos dizer assim, alguém relegado a um menor valor. Tá? Então, quando Jesus cura aquele homem, Jesus está olhando para ele dizendo, olha, agora essa marca que você trazia de rejeição, ela foi tirada. Que coisa fantástica, né, irmãos? Isso eu creio que Jesus vai fazendo com a gente. A gente traz marcas, né? Você não serve aqui, você não é bom o suficiente. Você tem a mão errada, você não serve para nós. Você é inferior, você é menor. Seja lá qual marca que colocaram na gente, Jesus vai lá e diz, estende a mão aqui. Deixa eu cuidar dessa mão mirrada ou do que quer que esteja passando. A outra coisa está profundamente conectada a essa, né? Só divido de maneira teórica, mas Jesus fez tudo ali no mesmo momento. Jesus transforma ele socialmente. Por que socialmente? Porque ele não poderia estar em alguns locais, não poderia fazer algumas coisas. É assim com este homem, é assim como, por exemplo, a mulher do fluxo contínuo de sangue. Ela também não poderia estar em alguns locais. Quando Jesus cura este homem, cura aquela mulher, ela agora pode estar livremente na sociedade. Ela e, no caso, este homem da mão mirrada, pode andar sem problema nenhum. Ele agora pode ir à sinagoga, talvez, né, poderia trabalhar num ofício sagrado no templo. Agora aquele homem é aberto à sociedade para que ele possa voltar a ser socialmente aceito. Irmãos, o Evangelho de Jesus faz isso. O Evangelho de Jesus faz isso. Né? Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, mas eu achei muito interessante. Um pastor, certa vez, morava numa cidade, foi pastor durante um tempo lá, e tinha sempre um rapaz, um mendigo, que ia a um lixão. E ninguém conseguia internar aquele rapaz, mudar de vida ele, não conseguia. A gente sabe que em alguns casos a pessoa está numa mendicância, às vezes na drogadição, é impossível mudar aquela pessoa. E aí ele mudou de cidade, o pastor mudou de cidade,
de vez em quando ligava para os irmãos, para o pessoal que ele conhecia, e uma vez ligando, conversou bastante com o camarada, e aí conversa vai, conversa vem, o cara falou: você lembra do fulano? Aquele que andava na rua e tal. E a primeira coisa que o pastor falou foi o quê? Morreu? Porque é o que ele esperava, né? Ah, fulano morreu? Não, rapaz. Parou uma caminhonete aqui, uma mulher desceu, botou a mão sobre ele, orou e foi embora. O cara começou a mudar, começou a se vestir bem, começou a se barbear, voltou para casa, né? Eu não digo que isso acontece com todos, ou esse é o processo, mas Jesus transformou socialmente a vida daquele homem, né? E nós vemos isso acontecer. Esse é um exemplo grande, né, penso eu, mas a gente vê isso acontecer de maneiras menores também, né? Gente que não conseguia, vamos dizer assim, ter um emprego, gente que não conseguia ser uma pessoa de palavra, Jesus vai trazendo com que a gente comece a ser alguém de confiança. Você começa a conseguir ter um emprego, você começa a conseguir ser confiável, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, irmãos, né? Eu gosto mesmo. Eu não sou assim, os irmãos certamente saberão, né? Mas eu gosto de algumas igrejas em que se usa terno, por exemplo. Eu vou usar o exemplo da Igreja Assembleia de Deus, que eu vi muito lá em Diamante, né? Então o camarada se convertia, ele ficava um tempo, ele se tornava obreiro de alguma área, né? Então ele começava, eu não me lembro qual que é o primeiro obreiro, o Brendo me falou esses dias. Cooperador, começava a ser cooperador. Cooperador é o camarada que é o porteiro, que é o cara que vai ajudar a abrir a igreja, né? Ele não está no púlpito ainda, mas ele já vai lá de terno, ele está ali cuidando da entrada, né? Os irmãos percebem que eu não sou assim, né? Mas a gente via a transformação em algumas pessoas, e a gente ouvia o pessoal comentando: nossa, o fulano está andando com a Bíblia na mão, de terno, leva a mulher. Às vezes a gente viu o fulano que às vezes vivia por aí nas ruas, está ele de bicicleta, a mulher na garupa, sentada de lado, né? Porque estava de saia indo para a igreja. Jesus transforma, irmãos. Jesus transforma a pessoa e dá essa dignidade para ela, né? Não precisa ser assim, não precisa ser de terno ou não, mas esse é um exemplo tão claro para mim, tão bonito até de se ver. Jesus fez isso com esse homem, né? Outra coisa que Jesus fez, ele livrou aquele homem de uma falsa religião. Toda vez que a gente prega o verdadeiro evangelho, que a gente compartilha do verdadeiro Jesus, a gente livra alguém de alguma escravidão. A religião falsa, ela aprisiona. Você tem que seguir os pormenores, você não pode fazer nada, respirar de outro modo. Aí Jesus chega para os fariseus e pergunta: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? O que eu posso fazer? Jesus está encarando os donos da religião, né? Gente que tem o poder, que manda nos outros, e Jesus está ali. Ele é o próprio Senhor da lei, né? Ele é o que escreveu a lei, que deu a lei também, junto com o pai, a Moisés. Ele que manda na lei. Ele falando: e aí, né? Imagina o povo discutindo com o autor, né? Que coisa triste, né? Jesus está dizendo, perguntando isso, mas ele também está protegendo o homem. Porque imagina se ele cura o homem, e aí, ou ele deixa de curar no sábado, e aí o homem ainda introjeta nele todas as coisas da falsa religião. Não, Jesus também livra da falsa religiosidade, de achar que nós temos que pagar um preço ainda para Deus, que nós temos que andar em regras que não estão nas Escrituras. Paulo foi livre disso, e ele escreve aos Gálatas, por exemplo, dizendo aos Gálatas: vocês são uns insensatos, vocês começaram no Espírito, quer terminar na carne, porque eles estavam voltando a ser judaizantes. Paulo escreve aos Colossenses, né? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, como vocês podem ainda trazer rudimentos do mundo, como não toques, não proves, não manuseis? Paulo entendeu o que Jesus está fazendo aqui, está livrando da falsa religião, da falsa moralidade, de fingir, como os fariseus faziam, de botar um fardo pesado aos outros, que eles não carregam nem com o dedo mindinho. Jesus está livrando aquele homem de uma falsa religião. Que coisa maravilhosa, né? Outra coisa que Jesus está fazendo, também conectado a tudo isso, é dando dignidade pessoal. Aquele homem, no caso, é dignificado pessoalmente. Ele faz a pergunta para os fariseus: vocês salvam a ovelha? Vocês salvam a ovelha? Salva. Eu imagino os fariseus falando: salvemos sim, não vamos deixar a ovelha morrer no sábado, né? E um homem não pode ser salvo então no sábado, não pode ser curado? Porque se a ovelha estiver mal, vocês curam, né? O que Jesus está falando? Ele ainda diz assim: o que vale mais, uma ovelha ou um ser humano? Uma ovelha ou um homem? E está ali o homem como exemplo, né? Eu acho que não devia ter uma ovelha, mas o homem estava ali.
Jesus está dizendo, esse camarada é digno de ser curado no sábado. Ele é digno. Eu fico imaginando como aqueles homens ficaram bravos com ele. Porque quando Jesus trata alguém de modo justo, Jesus também expõe toda a injustiça que aquele homem sofreu. Percebe? Então, quando Jesus trata ele de modo digno, Jesus está escancarando quão injusto, quão maldosos os outros foram. Por isso que às vezes a pessoa fica brava porque o outro foi tratado bem. Olha só que loucura. Por quê? Porque quando o outro é tratado bem, escancara que eu não precisava tratar o outro assim, que eu podia ser diferente, eu podia ser mais leve, eu podia ser mais amoroso. Aqueles homens faziam isso até em nome de Deus. Jesus traz aqui um princípio fundamental. Todos são dignos por levarem a marca de Deus. Eu penso assim, trocando a frase, talvez Jesus estivesse dizendo, qual marca é mais importante nele? É a marca da mão mirrada ou a marca de ser criado à imagem e semelhança de Deus? Apesar de a gente ter perdido isso. Qual que é a marca mais importante? Eu acho que Jesus não perguntou desse modo, mas vale a gente traduzir dessa maneira, né? Irmãos, a gente fica olhando as pessoas por aí e eles têm todas suas marcas, né? São marcados pelo mundo. E quantas marcas ruins outros trazem e nós trazemos também. Mas quem tem Jesus é desafiado a olhar e perceber que a maior marca que nós levamos, e que todos levam, né? É a marca de ter sido criado por Deus. Não é filho de Deus ainda, né? Quem não se converteu. Mas foi criado por Deus, é criatura de Deus. Então a gente ainda precisa demonstrar o amor que vem de Jesus. E por final, irmãos, eu vou conjecturar aqui, na verdade vou te perguntar. A sexta coisa que Jesus faz é que aquele homem é salvo eternamente. O texto não diz. Eu pergunto para você, será que ele foi salvo ou não? Porque a história desse homem termina. Não sei o nome dele, se soubesse, talvez Paulo ia cumprimentar lá. Vai que é o Aristarco, o Epafrodito que os irmãos estão estudando. Quem sabe é? Provavelmente não, né? Não sei. Mas será que ele foi salvo ou não? Eu fico pensando que talvez esteja sendo omitido essa história, a gente não sabe qual é a reação do homem, para que a gente fique se perguntando. E eu penso assim, né? Você provavelmente também. Se ele foi tão abençoado com essas 5 outras bênçãos e tantas outras coisas mais, foi dignificado, foi transformado socialmente, começou um tratamento emocional, gente. Esse homem foi curado fisicamente. Esse homem foi livre de uma falsa religião. Será que ele não aceitou Jesus? Será que ele não recebeu Jesus e continuou seguindo a ele? Bom, isso é provocativo, sabe por quê? Nós fomos tão abençoados quanto ele. Talvez você não tenha sido curado da mão ressequida, nem curado fisicamente, mas você foi tão abençoado quanto ele. E aí, a não resposta da história desse homem serve para nós. Que resposta que eu vou dar? Então, eu faço provocativamente. Eu creio que ele foi salvo. Nós vamos ver lá no céu. Mas serve para eu pensar, né? Que eu consiga ser discípulo de Jesus. Não pelo que receberei, apesar de que vamos receber 100 vezes mais, né? Mas pelo que já recebi, pelo amor, pela transformação, pela graça de Jesus. Por final, nós vemos aqui aquele povo se reunindo para matar Jesus. A sinagoga, que deveria ser um local de ajuntamento, era local de espalhamento. Local de bondade se tornou local de maldade. A sinagoga, que deveria ser local de cura, se tornou local de doença. Sinagoga, que deveria ser local de desprezo, de cuidado, se tornou local de desprezo. Local de rendição deveria ser sinagoga, em que eles abriam a lei de Deus, se tornou local de competição. E aquele local que deveria ser um local de adoração, se tornou um local de egolatria, em que o meu ego é adorado e não o próprio Senhor. Sabe qual local deve ser local de rendição, de adoração, de, enfim, entrega ao Senhor? Sabe qual local? Seu coração. Talvez você tenha pensado a igreja também, mas ela é um reflexo do seu coração. Como que nós estamos olhando o homem da mão ressequida? Como nós estamos olhando o outro, né? Jesus propõe essa transformação total a ele. E agora, irmãos, eu sou transformado e sou agora também agente do Senhor para transformar os outros. Que eu carregue essas bênçãos, irmãos, que eu consiga enxergar o outro como alvo da bênção que eu já recebi de Jesus. E imagine só a graça de ser alguém que trabalha para o Senhor em abençoar os outros,
que é um instrumento, não é o que faz, mas é um instrumento para que outros sejam curados, salvos, transformados, renovados, né? Livres. Que bênção, né? Que seja assim com você e comigo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, pela graça do Senhor sobre nossas vidas. Nos ajude a ser, Pai, instrumentos de transformação onde estivermos, para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, Pai, a nos enxergar transformados pelo Senhor. Fomos tão abençoados quanto aquele homem da mão ressequida. Ele foi curado fisicamente. Muitos de nós receberam já curas físicas, mas certamente todos já tiveram contato com o Senhor. Todos já provaram e puderam tomar a decisão de se render ao Senhor. Então, nos ajuda a perceber isso, e que o nosso coração seja local de graça, de distribuir graça do Senhor. Que o nosso coração seja cheio do que estava em Jesus aqui. Não que nós sejamos como o Senhor, não conseguimos, Pai, mas cheio do que o Senhor demonstrou e não do que os fariseus fizeram. Talvez em momentos a gente é o homem que precisa ser abençoado, mas em outros momentos que a gente haja como instrumentos de Jesus, que ao olhar para os que precisam, para os que necessitam, que a gente consiga, mesmo diante de todas as marcas, enxergar a marca de ter sido criado pelo Senhor. Esse é o nosso clamor, Pai. E o Senhor conhece também cada marca que trazemos, cada situação que precisamos depositar no Teu altar, cada necessidade, Pai, que viemos aqui entregar e render ao Senhor. Colocamos também diante de Ti, que o Senhor possa curar pessoas, que o Senhor possa salvar pessoas, os nossos amados que temos orado, Senhor, repetidamente para que sejam convertidos. Que o Senhor possa também libertar de vícios, alguns de angústias da alma, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor transforme aqueles que estão abatidos, livre aqueles que estão em situações de tristeza, Pai, seja ela qual for. Em nome de Jesus, o Senhor conhece cada situação e, se possível, se for da Tua vontade, Pai, que o Senhor nos use como instrumentos de bênção onde estivermos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.